Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Terezinha Vogas. Boa tarde a todos, né? Antes da gente começar a falar um pouco, né, sobre o tema que é suicídio, eu tinha preparado, né, que vai ser uma repetição da palestra, então, porque até foi na última hora também, né? Mas assim, a Ângela fez questão, achou que era interessante, por ser a última palestra do mês de setembro, então a gente vai falar, e mesmo que algumas falhas sejam cometidas, o importante é a gente estar sempre falando no tema, porque é pertinente, porque é de extrema importância que a gente sempre fale sobre essa questão. Principalmente nós espíritas, né, que temos um comprometimento com isso, por acreditarmos na vida eterna, né? Então, é muita responsabilidade nossa de falarmos sobre esse tema, né? E aí, a gente vai ver que ao longo do estudo, são muitos os motivos pelos quais as pessoas dizem, né, cometer suicídio. Então, eu trouxe um vídeo naquele momento para a gente pensar sobre a questão que muitas vezes pode levar que pessoas cometam esse ato tão violento quanto a si mesmo, né? Com o tempo cada vez mais ocupado, compromissos e estresse, as pessoas têm se preocupado menos com o seu próximo e com dificuldade de expressar seus sentimentos e gestos de amor e solidariedade. Quem se atreve a dar atenção a um mendigo, principalmente quando ele pede apenas um abraço? Quem seria capaz de ter um contato tão próximo com um homem estranho, sujo? Muitas pessoas ignoraram o pedido e passaram por ele com um olhar desconfiado, tentando entender por que um abraço e não um centavo. Mas algumas se dispuseram a atender ao pedido do mendigo e deram um abraço. Todos, sem exceção, se emocionaram ao perceber a importância de um gesto tão simples. Acho que às vezes a pessoa, assim, precisando só de um abraço, né? Às vezes não quer dinheiro nem nada, se sente sozinho. Assim como Deus ama nós devemos amar o próximo. A gente tem tão pouco e o pouco que a gente pode dar é muito para outras pessoas, né? Então, assim, um abraço significa tudo na vida do ser humano. Ainda mais nessa vida corrida que a gente leva, um abraço, muitas das vezes, é tudo que um ser humano precisa. Tem vezes que a pessoa está na rua lembrando do pai, da mãe que já morreu, do irmão que está longe. Ele se sente no mundo sem ter para onde ir, e ele se sente obrigado a morar na rua. E falta de um abraço, a gente livra muitas almas, salva muitas almas. É o que a pessoa está precisando, é um abraço, é um conforto, uma amizade, um amor. Isso é a união, é a coisa que o mundo não está tendo ao nosso redor. Algumas outras perceberam que o abraço era bem mais valioso para elas do que para o próprio mendigo. Nonai, ao contrário do que parece, não é um mendigo, e sim um ator que encontrou nesta encenação a forma perfeita de transmitir a palavra de Deus e, de certa forma, confortar quem precisa. Hoje, a gente bolou isso aqui como evangelismo e, mais uma vez, Deus nos surpreendeu. Veio uma menina e chegou para mim e falou: olha, eu preciso mais desse abraço do que você. Então, naquele momento eu quis ser usado por Deus, ser instrumento de Deus, para orar por ela, para abençoar o dia dela e conversar um pouco com ela. Isso mexeu em mim, todas as vezes isso acontece. E você, se cruzasse com esta situação, o que você faria? Seria mais fácil dar uma moeda do que um abraço? E traz todo abraço, afago, 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 capricho que o tempo leva, os olhos bem fechados, lembrando de quem me resta. Bom,
esse vídeo, assim, foi, né, eu trouxe para mostrar o quanto nós estamos carentes, né, de afeto, de sermos solidários. E isso, de acordo com o desenrolar da palestra e com os estudos que vão sendo apresentados aqui, a gente vai ver que grande parte dos problemas que acabam gerando o suicídio é a solidão, é a desesperança, é o desespero, é a falta de amizade, né, a falta de ter alguém para com quem dividir os problemas. Então, foi uma encenação de uma artista, mas as pessoas não sabiam que era uma encenação. E ele estava ali tentando mostrar o quanto necessário, né, é a gente estar junto, participar. E ele, que naquele momento ele segurava uma plaquinha que não pedia nenhum centavo, apenas um abraço, ele mostrando o quanto nós somos carentes, muito mais de que bens materiais. Nós necessitamos mesmo, às vezes, muito mais de um aconchego, né, de um afeto, de um carinho. E ele se surpreendeu que, primeiramente, né, que a constituição física, por ele estar vestido daquela forma, muitos passaram, nem olharam, mas alguns chegaram, né, e foram fazer essa demonstração de carinho para com ele. E no final ele se surpreendeu porque alguma das pessoas que o abraçaram falaram para ele que o abraço estava sendo muito mais importante para elas do que o mendigo, porque até então ninguém sabia que ele era um ator. Então, às vezes, a gente pensa que estamos numa situação difícil, que eu não tenho nem nada muito a oferecer, nada a dar, mas mesmo às vezes, naquelas piores circunstâncias que a gente se encontra, de tristeza, mesmo naquelas condições a gente tem como ajudar, como demonstrar o nosso afeto, o nosso carinho. E aí a gente vai começar, e eu pensei nisso exatamente como a gente começou a falar sobre o Setembro Amarelo, né? E que é um mês dedicado, né, à prevenção do suicídio, isso em âmbito mundial. E a gente vai observar uma coisa, que a semana passada saiu na Voz da Serra uma reportagem sobre o índice de suicídio aqui em Friburgo. Então, até agora, comprovado, né, porque fora aqueles que não vêm a conhecimento de público, né, vêm a conhecimento das autoridades, foram 50 casos registrados até agora, que é maior do que o índice do ano todo do ano passado, né? Foram registradas tentativas, aí não foram computados o número de suicídios, apenas 50 foram registrados, e isso vamos dizer assim, que se veio a público, né, conhecimento das autoridades, que a gente sabe que muitos casos como esse não chegam a conhecimento das autoridades, né? E aí aqui eu trouxe primeiro para a gente ver algumas coisas relacionadas a essa campanha, que ela é especificamente mais trabalhada no mês de setembro, mas nada nos impede, e aliás, é motivo para que a gente trabalhe nessa iniciativa de prevenção do suicídio o ano inteiro, né? Porque não é só no mês de setembro que essas tentativas ou esse suicídio aconteçam, né? Esse mês é dedicado, depois eu vou explicar, em razão de que tem um fator histórico para tudo isso, né? Aí tem o 10 de setembro, que já passou, que é o Dia Nacional, né, internacional de prevenção, é um dia mais específico para a prevenção do suicídio. Mas o mês inteiro é de campanha. O dia 10 é o dia mais importante, né? Naquele dia, a palestra foi no dia 10, por acaso, né? Então, aí tem alguns slogans que nos levam a pensar e a refletir sobre isso, que são feitos, esses slogans, esses cartazes, divulgação pela ONU, né, pela Organização Nacional, das Nações Unidas, tudo em foco com isso. Diga sim à vida. E aí tem alguns números. Aproximadamente 800 mil pessoas se matam a cada ano. Isso em termos mundiais, tá? 2.200 a cada dia. No Brasil, são aproximadamente 12 mil casos por ano, o que dá uma média de 32 suicídios por dia.
A média de suicídio aumentou 50% nos últimos 50 anos. E aí tem, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Cada 40 segundos. Segundo a como é que fala? Estimativa da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vê que não é um problema exclusivo do nosso país, da nossa cidade. É um problema em nível mundial, né? Por isso o mês inteiro é dedicado a isso. Setembro Amarelo, mês internacional da prevenção ao suicídio. Qual o objetivo dessa campanha? O objetivo da campanha é alertar a sociedade sobre o suicídio. E nós, como espírita, temos muito mais comprometimento com essa campanha ainda, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ONU, 9 em cada 10 casos de suicídios eles poderiam ser evitados, desde que houvesse, né, da nossa parte, principalmente das autoridades governamentais, enfim, pelas políticas públicas, houvesse investimento nesse sentido. Por isso, fique atento às reações de familiares ou amigos que apresentem um quadro depressivo. Ofereça apoio e aconselhe a procurar um especialista. Não quer dizer que toda pessoa que tem depressão vai vai querer cometer o suicídio. Mas essa daí é uma das causas que nos tem que ligar o nosso alerta, tá? A campanha Setembro Amarelo começou em 2014, então é uma campanha muito nova, é o quarto ano de campanha, por iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Saiba mais sobre a campanha pelo site, o Centro de Valorização da Vida. Tem um site, né, que não funciona somente no mês de setembro, mas sempre, né, inclusive que eles têm um serviço de telefonia que atende as pessoas que ali podem ligar. Então, eu trouxe aqui as informações, que tem muito ali, inclusive para a gente aprender, para colaborar nesse sentido, né? É www.setembroamarelo.org.br, mas ela não funciona, esse site não funciona apenas no mês de setembro, tá? Como posso ajudar? Falar é a melhor solução, falar sobre o assunto, não esconder, não tentar colocar a sujeira por debaixo do tapete, né? Esconder. Né? Como a gente antigamente a gente falava assim, fulano está com uma doença ruim, né? Não falava que era câncer. Enfim, usava toda uma linguagem, né, que nós chamamos de metáfora, para esconder, para poder, fulano está assim, está assado. Fulano partiu dessa para melhor, ao invés de falar que fulano desencarnou, morreu, faleceu, enfim. Então, falar aqui é no sentido de discutir, colocar para fora, reunir-se com os amigos, enfim, nos grupos, na família, onde a gente faz parte, a gente falar sobre a questão, né? Não é esconder, deixando de falar que a situação vai melhorar. Viver é a melhor opção, sempre. Essa é o nosso lema. Nós temos que divulgar e bater em cima dessa tecla. Viver, por pior que a gente passe os momentos mais difíceis, ainda é a melhor solução. E isso, aqui está falando de uma maneira técnica e científica. A gente vai ver pela doutrina espírita que realmente vai confirmar tudo isso. Por piores sejam os problemas que a gente esteja enfrentando, por maiores provações e aflições que a gente esteja enfrentando, a vida ainda é a melhor opção. Porque é através da nossa vida, né, do nosso cumprimento, da nossa missão, dos nossos karmas e provações pelos quais nós estamos passando aqui, é que nós atingiremos a perfeição, é que nós melhoraremos e, com certeza, num futuro, deixaremos de sofrer. Não adianta, porque se a gente sonegar, vamos dizer, a vida nesse momento, o que vai nos acontecer é simplesmente a gente adiar os nossos sofrimentos e talvez aumentá-los, dependendo das circunstâncias. Porque, no fundo, a gente só vai se melhorar através de todo esse processo de pagar de cumprir com os nossos débitos, de pagar as nossas provas, enfim. A gente tem
que cumprir aquilo que a gente deve, né? A gente não adianta negociar, dar calote, tentar jogar o nome no SPC e Serasa, porque não vai adiantar, porque vai ter que pagar, né? Mesmo que seja em doses, em várias prestações, como as Casas Bahia, em várias encarnações, mas a gente vai ter que cumprir, tá? Não vai, só pode adiar um pouquinho mais. Mas, às vezes, o juro vai ser até mais alto, né? Então, o importante é a gente ter essa consciência de que estou sofrendo, estou passando por dificuldades nesse momento, sim. Mas isso vai fazer com que eu tenha um futuro melhor. Significa que eu estou cumprindo com os meus deveres, né? Estou pagando o que eu devo, as minhas dívidas, e futuramente serei melhor do que sou. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir. Se tem alguém que esteja, né, nessa condição, pensando com um pensamento direcionado para essa área, o mais importante, eu não sei como ajudar, não sei o que vou falar. Não fale nada, apenas ouça. Diga, eu estou aqui para te ouvir. Em que eu posso te ajudar? Né? A pessoa que está pensando, né, tendo essas ideias, ele precisa muito mais do que falar do que ser ouvido, porque as angústias estão com ele, os problemas estão com ele, as aflições estão com ele, então ele precisa transbordar, colocar isso para fora, e que a gente, né, no momento, com certeza, se a gente se dispor a ajudar, vai vir a intuição, vai vir as palavras, que com certeza ajudarão. E se não vir palavras, vai vir o abraço, vai vir um afagar, um toque de mão, um segurar a mão, enfim, alguma coisa que vai fazer com que a pessoa se sinta acolhida, né? Não é drama, né? A gente pensa, fulano está fazendo drama. Não é para chamar atenção, nem é a falta de Deus, e muito menos frescura, né? Porque a gente julga, o tempo inteiro a gente está julgando, fulano está querendo a fim de chamar atenção, isso daí é falta de Deus, isso aí é para chamar a atenção da família, é para isso. Nós não estamos aqui para julgar, né? A gente está aqui para acolher, e é essa a nossa responsabilidade, e é esse o nosso compromisso. E aí agora, né, depois disso aí, a gente vai passar para realmente fazer um estudo à luz da doutrina espírita em relação aos suicídios, né, que é uma parte, um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa, acho que eu tenho que trocar o óculos, não estou enxergando. Também começando, né, com o suicídio, que vai estar lá no capítulo 5, e tem o suicídio e a loucura. Mas a gente vai se destinar mais a falar sobre o suicídio hoje. Tá? E é o capítulo das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos. Vou até voltar um pouquinho. Bem-aventurados aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui tem algumas cenas, né, algumas fotos, em relação a momentos, né, de suicídios ou tentativa de suicídio. E aí a gente vai começar. Voltei ao invés de seguir. Introdução. A gente vai pegar uma parte histórica, vai falando sobre como que aconteceu, né, que isso aí foi desenrolar, porque de como que veio surgindo historicamente o suicídio ao longo do tempo, e ir aos poucos falando, né, dentro da doutrina sobre isso. Então, como tem ali? Sempre quando lemos ou ouvimos uma notícia que alguém cometeu suicídio, nos surpreendemos e nos questionamos. O que leva uma pessoa a cometer tal ato? A gente fica, né, se indagando o tempo inteiro. Aí começamos a procurar explicações para entender como alguém pode abdicar desse bem tão precioso ao vida. Ou seja, como alguém pode jogar fora essa oportunidade, né? A gente fica julgando um monte de coisa. Será o que foi? Será que estava sendo traído pelo marido? Será que era isso? Enfim, o tempo inteiro a gente fica se questionando. Será o quê? Era desgosto? Era para chamar a atenção? Enfim, conforme a gente falou ali algumas questões. E aí, velho, quais são as causas do suicídio? A gente vai o tempo inteiro vai se indagar sobre isso. Tem o homem o direito de tirar a sua própria vida? Quais as consequências deste ato fatal na vida humana? Como o suicídio pode ser visto
sobre a ótica espírita. Então, esses aqui são os questionamentos que aos poucos vão ser respondidos pela doutrina espírita, né? Quais são as causas que levam o indivíduo a cometer, se o homem tem direito de tirar a própria vida, e as consequências desse ato na vida humana, e porque toda ação tem uma reação, né? E como o suicídio pode ser visto sobre a ótica espírita. O histórico. Isso desde o início, né? Na antiguidade, os hebreus foram os povos que menos cometeram suicídio. Isso desde a antiguidade, os estudos que são feitos em relação ao suicídio. Nos povos orientais, o suicídio é um fato vulgar e normal. Então, no Oriente, isso é um fator normal. E aí vem a explicação. Por que setembro e especificamente o dia 10 como o dia ápice para considerar, considerar como o dia mais importante para ser difundida a ideia da prevenção contra o suicídio. Porque no Japão, nos países ocidentais, as férias escolares não combinam com as férias aqui do Ocidente. Eles saem de férias no mês de final de julho, ficam agosto de férias e retornam em setembro. E de acordo com as estatísticas feitas, nessa chegada, nessa entrada do mês de setembro, quando os jovens têm que retornar à escola, o que acontece? Há um índice muito grande de suicídios nesse período. E o maior índice está incluído a população entre 15 e 19 anos de idade. Então, eles acreditam que nos últimos 20 anos aproximadamente, houve um número aproximado de 50 mil jovens que cometeram suicídio nessa faixa etária de 15 a 19 anos. Então, baseado nesse número de suicidas no mundo inteiro, né, principalmente nos países ocidentais, é que setembro foi escolhido. Não sei por quê, razões aí foge, né, de repente até os conhecimentos científicos. Por que setembro? Sei lá, não sei se teria a ver com os astros, se teria a ver com vamos dizer, com a situação climática, não sei lá, porque cada um diz alguma coisa, não se tem certeza por quê. Mas setembro é o mês onde se comete o maior número de suicídios no mundo inteiro, né? E especialmente nos países orientais. Na história do Egito, tornou-se célebre o suicídio de Cleópatra, né? E foi muito, vamos dizer assim, imitado, né? Foi célebre e aí acabou sendo imitado por outras jovens. Na Idade Média, o suicídio diminuiu, olha bem, pois quem o cometesse não recebia as bênçãos da igreja. Então, por medo, as pessoas deixaram de cometer suicídio, ou seja, sabendo que por morrerem nessas condições não receberiam as bênçãos, não seriam abençoados pela igreja, então eles por medo não cometeram, então reduziu. Com a Renascença, né, o período de maior liberdade religiosa, veio o inverso. O suicídio recrudesceu, ou seja, tornou-se cada vez mais intenso e continua até nos dias atuais. Tanto é que, ultimamente, nos 50 últimos anos, houve um aumento de 50% do número de suicidas no mundo inteiro. Então, a gente vê que, às vezes, por medo, a pessoa deixa de cometer determinadas coisas, né? Fique atento às frases de sentimento alerta, ou seja, são frases que, quando a gente ouve, às vezes não dá importância, mas a gente tem que ligar, né, o nosso farol de atenção quando a gente ouvir coisas nesse sentido. Eu preferia estar morta. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor. Sou um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. É lógico que nem todo mundo, gente, isso aqui não é para generalizar, nem todo mundo que fala isso vai cometer. Mas quando a gente ouve isso, a gente tem que ligar o nosso sistema de alerta, porque a pessoa, de uma certa maneira, está nos chamando a atenção. Mesmo que não seja para suicídio, mas está chamando a atenção. Eu estou precisando de que alguém cuide de mim. Eu estou precisando de atenção. Eu preciso de carinho. Eu preciso que você me ouça. Mesmo que não seja, né, esteja destinado a fazer tal coisa, mas ele está chamando a atenção.
São 4 os sentimentos principais de quem quer se matar, de acordo com os estudos, são chamados de 4D: depressão, desesperança, desespero e desamparo. A depressão é uma tristeza, muitas vezes, que a pessoa não consegue determinar de onde veio e qual o motivo, por quê. E isso pode estar até no seu passado, né? Enfim, a pessoa, muitos casos de depressão, ela não consegue explicar qual a razão. Qual a razão de estar tão triste, de estar tão deprimido? A desesperança é porque a pessoa não acredita em melhoras, não acredita no que o futuro possa, né, ser melhor do que está sendo, ele não vê perspectiva de melhoras em sua vida. O desespero é o momento em que a pessoa não tem a esperança mesmo, né? O que está desesperado, um fato aconteceu, ele não sabe lidar com aquela situação, não consegue lidar e aí ele acaba cometendo determinadas situações. Naquele momento, eu estava até falando, o desespero, né? A gente pensa aquele incêndio que houve ali, várias batidas, né, de carros ali, foi São Paulo, não foi, Abel? Eu acho que eu não me lembro a cidade. E que em desespero, o cara tentando se, como é que fala? Ele tentando se salvar, ele pula de um viaduto, de uma ponte, porque a fumaça não permitia que ele enxergasse a altura. Então, o desespero de tentar se salvar, ele acabou se matando, ou seja, foi involuntário. Na verdade, ele estava querendo se salvar. Mas a altura era imensa e ele acabou morrendo. E isso aí é um dos fatos de desespero. Muitas vezes a pessoa não espera o socorro. Lógico que eu estou dizendo que estava dentro do que tinha que acontecer, porque senão aconteceria alguma coisa, ele cairia em cima de uma árvore, enfim, aconteceria alguma coisa para ele se salvar. Porque quantas vezes a gente vê isso, a pessoa pula do 8º andar, vem pelos fios, né, de alta tensão e acaba se salvando. Mas o que a gente diz é isso, que às vezes num momento de desespero a pessoa não para, né, para refletir, para pensar. No caso dele ali, ele não estava enxergando, mas há momentos que às vezes a pessoa em desespero comete um suicídio involuntário, porque a gente vai ver que existem 2 tipos, o voluntário e o involuntário, e acaba cometendo, né? E o desamparo, quando a pessoa se sente totalmente desprotegida, né? Isso abandonada, quando, no caso, né, aquelas pessoas que não veem uma situação, uma condição de melhora em suas vidas, isso tanto de uma forma material, quando a pessoa às vezes tem uma certa condição financeira e que de repente perde tudo, ele acha que o mundo acabou, ou aquelas pessoas que são desamparadas emocionalmente, psicologicamente mesmo, quando perde todos os seus familiares, quando perde um grande amor, um filho. Então, como é que fala? Se sentem como tivessem, né, sem ninguém, eles se sentem sozinhos no mundo, e esses daí seriam os principais motivos, não são os únicos. Tem pessoas que, por exemplo, quando estão com uma doença grave, acham que vão morrer, então, como não acreditam na vida futura, aí, já que vou morrer mesmo, não existe uma vida futura, por que não? Vou antecipar esse meu sofrimento, né? Acabar com a vida, que aí eu não sofro. Então, existem outras, mas essas são os 4 principais motivos. As estatísticas. Em relatório publicado na cidade de Genebra, a Organização Mundial de Saúde divulgou um dado alarmante. 1 milhão de pessoas por ano cometem suicídio. Esse aqui já é um número mais atualizado. Um número maior do que o total de vítimas causadas por guerras e homicídios. Olha quanto é grave. Quer dizer, o número, se juntar todas as guerras e os homicídios, não matam tanto quanto os suicídios. Se o número de suicídio é alto, que diremos do número de tentativas? Cerca de 20 milhões por ano de tentativa de suicídio. Muitas são fracassadas, graças a Deus, né? Que aí a pessoa tem a oportunidade de repensar. 5% das pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, fazem uma tentativa de suicídio pelo menos uma vez na vida. E o que é mais assustador, o suicídio é, em todo o mundo, a segunda causa de morte entre os adolescentes de 15 a 19 anos. Quer dizer, quando a vida está começando, né, vamos dizer assim, quando a reencarnação está praticamente começando, é que os jovens se sentem desiludidos, inconformados, enfim, incompreendidos.
e acabam optando pelo suicídio. Tanto é, a vida vale muito pouco, né? Há pouco tempo nós tivemos aí aquele bombardeio da Baleia Azul, né? Que os jovens iam, né? Fazendo jogos, né? Iam sendo, como é que fala? Eles iam sendo instigados através da internet a cometer determinados atos, né? E ao final, alguns, diversos países acabaram cometendo o suicídio, né? Porque é um período que ainda muito fragilizado, ainda não tem uma consistência, como é que fala? Da vida, né? A maturidade ainda toda ainda formada em relação a pensar, tudo, ainda está em formação, sem informação, e é muito facilmente induzido, né, às aventuras. E aí, aqueles que de má fé aproveitam dessa situação acabam por conseguindo atingir o alvo, que no caso são os jogos. Mas não quer dizer que sejam só jogos de Baleia Azul. É um período muito propício à depressão. Porque é um período em que a criança, né, que o ser, ele nem é criança nem é adulto, então ele fica oscilando entre as responsabilidades que tem que assumir como adulto e a infantilidade que não quer deixar. Então é uma fase bastante conflituante. Quem estuda um pouco de psicologia sabe que é uma fase bastante conturbada, né, do ser humano. E aí grande parte deles entram em suicídios, né? Entram nessa linha de suicídio, de desamor, a baixa estima, enfim, uma série de coisas outras que acabam por levar o jovem a cometer suicídio. Suicídio, conceito do latim sui, que é próprio, né? Tirar a própria vida, e caedere, matar. É uma atitude individual de livre-arbítrio, quer dizer, você escolhe, não é? Se é suicídio, é você que está fazendo essa opção por tirar a própria vida. Distinguir a própria vida por um ato deliberado, geralmente de nível emocional e sentimental. Do ponto de vista da doutrina espírita, vamos ver como que o suicídio é definido. É considerado um crime. E pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Ou seja, não é somente aquele que rompe a vida naquele exato momento. A vida se extingue num único momento. A gente vai ver que, de acordo com a doutrina espírita, o suicídio, ele pode ser aquele ato que nós vamos praticando de uma forma, às vezes, indefinida por um longo período em nossa vida, através dos nossos atos, atitudes e nossa forma de viver. Então, não é somente o ato que produz essa voluntária morte instantânea, que aconteceu e se extinguiu a vida ali. Mas em tudo quanto se faça, que a gente faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais, importa numa transgressão da lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Ou seja, aquela pessoa assim, não vou me preocupar mesmo, não, já estou doente mesmo, vou fazer isso assim, assim. Se bebe cada dia mais, né? Se droga cada dia mais. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz de uma forma consciente, né? E que vai abreviar a nossa vida. Ou seja, todos os danos que nós vamos ocasionar ao nosso corpo físico e também as nossas emoções, porque não é só o físico, e que vai, de uma certa maneira, comprometendo o nosso organismo, vai fazendo com que a nossa vida vá diminuindo, né? A gente vê estudos aí que pessoas que dormem pouco, né, ao longo da vida, que ficam, às vezes, ennoitados o tempo inteiro, né? Lógico que isso não é uma vez ou outra, mas dormem muito pouco, acaba abreviando a vida, segundo os estudos, em 7, 10 anos de vida, porque o sono é necessário, não só para o corpo, mas também para o espírito, né? Que necessita de trabalho, que necessita de fazer, os seus percursos noturnos, fazer estudos, visitações noturnas, e nesses momentos terem os encontros, trabalhos que são por nós assumidos em outra oportunidade, e que às vezes só é permitido durante o sono. Então,
quer dizer, quanto mais você fica acordado por um motivo não nobre, vamos dizer assim, automaticamente você está abreviando a sua vida, você está comendo coisas que te fazem mal, usando excesso de medicamentos que muito mais fazem danificar o seu organismo do que te curar. Tudo isso que você usa de uma forma, né, que nós usamos de uma forma que não seja a fim de beneficiar e sim prejudicar o nosso organismo, é um suicídio. Só que ele acontece de uma forma lenta, gradual. E aí vamos aos tipos de suicídios. Como eu disse, existe o direto e o indireto. O indireto é esse que há intenção. Ele é premeditado, é calculado. É quando a pessoa vai lá, compra o veneno, compra a corda. Ele faz toda uma programação, um ritual, como foi daquele do médico que fez agora, cometeu o suicídio, né? Aquele que foi condenado e que não esperou nem a prisão. Ele foi lá, ele premeditou ele veio ao longo do tempo premeditando e acabou cometendo o suicídio. E o indireto? Não há uma intenção, não é premeditado, é provocado por abusos e intemperanças, mental ou física, como esse que eu acabei de falar agora, que você não está pretendendo se matar, mas também você não se valoriza, não valoriza a vida, né? Vou beber mesmo, se eu não tenho pressa para morrer, vou fumar mesmo, tenho pressa para morrer. Então, o que acontece? É um suicídio involuntário. Você não predestina, você não programa, mas em compensação você não faz nada para evitá-lo, né? Para viver mais. Nosso compromisso é de cuidar bem desse nosso corpo. Por quê? Ele é a morada do nosso espírito, né? O espírito atual que aqui habita. Então, nós temos que cuidar bem dele para que esse espírito desenvolva o máximo possível nessa encarnação, para que a gente, né, diminua o número de encarnações para que a gente possa progredir mais rapidamente. Então, a gente tem esse comprometimento. Causas do suicídio. Então, tem várias causas, né, de acordo com os estudos. A biológica. Pesquisas indicam que o comportamento suicida acontece em famílias, sugerindo que fatores biológicos e genéticos desempenham um papel de risco. Algumas pessoas nascem com certas desordens psiquiátricas, tal como a esquizofrenia e o alcoolismo, o que aumenta o risco de suicídio. Não quer dizer que toda pessoa esquizofrênica ou alcoólatra vai cometer, mas são fatores que vão proporcionar, que vão facilitar isso. Se não forem cuidados, se não forem acompanhados, se não tiver apoio da família, podem sim ser levados a cometer, porque já existe uma predisposição biológica, existe um mau funcionamento orgânico que pode levar. Não quer dizer que toda pessoa que tem. Tudo aqui não é fechado, não é uma caixinha fechada, que está assim vai ser, né? A gente tem como livre-arbítrio modificar tudo isso daqui. Mas são alertas que nós temos, né? Se temos alguém na família, alguém conhecido, alguém amigo, que sofre de esquizofrenia, como eu tive uma colega de trabalho, e que no final acabou vindo a se suicidar, e ela dizia alguma daquelas frases ali, e a gente não acreditava, porque ela tinha uma vida, vamos dizer assim, material, melhor do que qualquer uma de nós. Então a gente não acreditava. Ela não tem motivos para isso. Isso quer chamar a atenção. A gente achava mesmo. Na época eu não tinha conhecimento do que eu tenho hoje, né? E eu era muito jovem também. E foi assim, um choque muito grande. Ela sentava do meu lado, trabalhava comigo assim, muito tempo. Então eu fiquei muito assim, tocada com o que aconteceu. E ela sofria de esquizofrenia e acabou levando, né, cometendo suicídio. Uma menina jovem, linda, bonita, uma artista maravilhosa, pintava quadros divinos, e que cometeu. E a gente não acreditava, né? No trabalho nós não acreditávamos que acontecia. Já tinha todo como é que fala? Um processo biológico que não era determinante, mas que acabou levando essa consequência aí. Temos teorias psicológicas, o suicídio patológico. As causas do suicídio patológico estão nas perturbações mentais, depressões graves, melancolias, desequilíbrios emocionais, obsessões e delírios
crônicos. Para o psiquiatra americano Karl Manley, os suicidas têm 3 dimensões: inconscientes e interrelacionados. É como se eles trazem, de uma forma inconsciente, o desejo de vingança, ódio. Ele tem esse duplo sentimento, vingança e ódio. E aí ele tem um desejo de matar, não importa quem. Muitas vezes, esse desejo de matar não é em relação ao outro. Então, ele vem em relação a si mesmo. Já que o outro, ele não tem nada que possa configurar esse desejo de matar o outro, ele mata a si mesmo, porque ele se sente o fracassado. Então, quando ele se sente o fracassado, por que não matar aquele que fracassou, que no caso é ele mesmo? A depressão e o desespero. Quando a depressão e o desespero é o desejo de morrer, porque a tristeza é profunda. Ele não vê sentido em permanecer vivendo, ele não vê mudanças, ele não vê perspectiva futura, ele não tem esperanças. Então é nesse sentido que ele deseja a morte. E finalmente ele tem a ideia da culpa e do pecado. Muitos espíritos trazem consigo essa ideia da culpa, e que muitos nem têm a noção, essa culpa não está relacionada à vida atual. Ele traz, incutido lá no seu perispírito, essas ideias de culpa que traz de uma vida passada, de atos cometidos contra si mesmo e contra o outro. Então ele traz essa ideia de culpa e pecado, que foi também e continua sendo divulgado por muitas religiões, colocando tudo como culpa e como pecado, e que aí acaba induzindo de uma certa maneira o desejo de ser morto. Então, ele traz dentro de si, os espíritos com ideia suicida, esses 3 sistemas patológicos que acabam por facilitar, por levá-lo a cometer tal ato contra si mesmo. Sentido sociológico. Para Emily Durkheim, há 3 tipos de suicida. O egoísta, que é a pessoa que se mata para não sofrer mais. Ele acha que ele não pode sofrer. Todos os outros sofrimentos vêm para os outros, mas para si mesmo não. Então é egoísta, ele não deseja sofrer mais. Eu não mereço. Como se Deus fosse injusto, Altruísta, a pessoa se mata para não dar trabalho aos outros. Geralmente são as pessoas de idade. Quando a pessoa não ele pensa assim: eu não quero mais dar trabalho. E aqui tem nesse período, a gente vê esse tipo de suicídio muito no final da idade, quando a pessoa às vezes fica convalescente e que percebe que vai ficar muito tempo acamado, que vai dar trabalho à família, enfim, tem aquela preocupação toda de dar trabalho ao outro, então ele resolve extinguir a vida, E o anômico, que a pessoa se mata por causa dos desequilíbrios de ordem econômica e social. É aquela pessoa que muda a condição de vida, no sentido era muito rico, ficou muito pobre, não consegue lidar com essa nova situação, enfim, perde pessoas da família, enfim, é um desequilíbrio por ordens econômica e social. Ou o grupo social se distingue, se extingue, morre várias pessoas da família. A gente vê que isso acaba por acontecer. Os maiores incitantes do suicídio: incredulidade, a pessoa não crê na vida futura. Materialismo, se ele não crê na vida futura, ele é praticamente um materialista, a vida acaba aqui. Nós somos matéria, unicamente matéria, acabamos aqui, então não tem porquê, se eu já estou com dores horríveis, eu não tenho cura para minha doença, então não creio numa vida futura. Acaba acontecendo isso. E dúvidas sobre a vida espiritual. Logicamente, se ele não acredita na reencarnação, ele não acredita que há possibilidade de um retorno, de um futuro melhor, de um progresso, ele vai se extinguir. Ou seja, se o cara acredita na reencarnação, isso aqui tudo acaba, Por quê? Se ele acredita na reencarnação, não há como não crer na vida futura. Ele não tem dúvidas sobre a vida espiritual. Ele sabe que vai melhorar, que vai acontecer no futuro outras chances, outras oportunidades de vida melhor. Mas ele automaticamente, se ele acredita na reencarnação, o materialismo está excluído e a incredulidade também. Então, o grande remédio para tudo isso é acreditar. Aliás, a grande salvação do mundo está em acreditar na reencarnação, porque a partir do momento que a gente acredita na reencarnação, acredita que
para cada causa existe um efeito. E se nós atuarmos bem, futuramente teremos uma vida melhor. Se atuarmos mal, o que acontecerá? Viremos em outra, pagando por aquilo que fizemos, né? Então a reencarnação é simplesmente o remédio para todas as nossas doenças, não só para o suicídio. Porque aí a gente sabe que a gente não, se fizer o outro, a gente vai receber na mesma moeda, né? Então, uns dizem que é coragem, mas nós o consideramos como uma covardia, o suicídio, covardia moral, diante das decepções e do sofrimento. Ou seja, você não tem coragem de enfrentar seus fracassos, seus medos, suas dúvidas, suas decepções, seus sofrimentos. Você se julga indigno para aquilo. Aquilo ali é só para o outro sofrer, traz decepções, sofrimentos, só vê para o outro. Eu não, então eu vou acabar, né? Eu assim penso o suicídio. A causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. E é isso. A partir do momento que a gente compreende, né, a reencarnação, compreende esse processo evolutivo pelo qual nós estamos passando, a gente pode, lógico que, dar uma bambeada de vez em quando. A gente consegue se reerguer, porque a gente sabe que no futuro a gente vai ser melhor, que tem um futuro melhor que nos aguarda, porque nós estamos em progresso, estamos em aprendizagem e com certeza seremos melhores do que somos hoje. E, portanto, se seremos melhores, teremos vida melhor. Há algumas razões para o suicídio, né? Fugir do sofrimento, incapacidade para resolver os problemas, desequilíbrio físico, psíquico e espirituais, falta de fé e o materialismo. Então, aqui eu nem vou mais me deter muito, porque a gente já falou sobre fugir do sofrimento, a gente não quer encarar, a gente é incapaz, se sente incapaz de resolver nossos problemas, é um desequilíbrio físico, psíquico, espiritual, aí tem aqueles sintomas que a gente falou, que é o biológico, psicológico e sociológico, e o materialismo. E a falta de fé faz com que tudo isso aí vire um caldeirão que muitas vezes acabam por eclodir e explodir com o suicídio, todos esses componentes, né? Como os espíritos e o espiritismo consideram o suicídio? Aí a gente vai começar a responder aquelas questões lá. Usando unicamente os ensinos dos espíritos constantes da codificação, o suicídio é tido como um crime aos olhos de Deus. Isso daí está na obra Céu e Inferno, capítulo 5. Então, ele é considerado como um crime aos olhos de Deus. E que importa numa transgressão da lei divina. Ou seja, você está transgredindo, você está deixando de cumprir, né, uma lei divina que está presente na questão 944 do Livro dos Espíritos. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, haverá duas no lugar de uma. Ou seja, se você está sofrendo por uma razão, você passa a sofrer por duas. Aquela que já estava sofrendo e a outra de ter cometido um ato contra a sua própria vida. Então, isso aí está presente na questão 948 do Livro dos Espíritos, que não só ela não apaga aquele sofrimento, a falta que você estava sofrendo por ela, como acaba adquirindo outro débito, adquirindo outra falta para você cumpri-la, né? E constitui sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Ou seja, você não se considera, você se considera o quê? Como um excluído. Você não acha que esteja merecendo. Você então não se submete à vontade de Deus. Porque se nós acreditamos que Deus é justo e perfeito, tudo aquilo pelo qual nós estamos passando, nós merecemos. E se nós não aceitamos a nos submeter aos sofrimentos, aos problemas pelos quais a gente está passando, significa então que a gente está indo contra os desígnios de Deus. E se estamos indo contra, automaticamente nós estamos discordando daquilo que Deus está permitindo, né, que a gente passe. Na verdade, a escolha foi nossa, porque se nós estamos passando, é porque escolhemos isso lá no plano espiritual, em decorrência dos atos
que cometemos de forma errada em encarnações passadas. E até mesmo nessas, né? Porque muitas vezes a gente não espera para a encarnação futura. A gente paga na própria, né? Desse modo, jamais o homem tem o direito de expor da vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando julga oportuno. Ou seja, o cativeiro, os sofrimentos que aqui passamos, só Deus sabe o momento exato. Até porque nós fizemos um planejamento para quando nós de lá saímos e aqui está. Mais ou menos, não é fechadinho. A gente pode fazer a alteração, mas a gente já tem mais ou menos um tempo de vida mais ou menos destinado. E a gente não pode decidir qual é a hora, pelo menos não deve. Poder a gente pode, mas nem tudo que a gente pode a gente deve, né? Decidir a hora que nós vamos partir. Ah, agora eu não estou afim mais de viver, eu me mato, como diz, eu me morro. Não, não é dessa forma, até porque a gente vai ter que em algum momento cumprir isso aí, né? Todos encarnamos com um tempo de vida estimado, não é fechado, mas é mais ou menos, né? 50 anos, 60, 70, mais ou menos, um tempo de vida que a gente fez o acordo lá, né? Laços fluídicos ligam o corpo ao espírito, né? Nós sabemos que nós somos constituídos de espírito, perispírito e o corpo material. E temos o perispírito que faz a ligação entre o corpo material e o corpo espiritual. E aí, a gente vai ver, em relação a isso aí, o que acontece. O espírito pode permanecer ligado ao corpo até que termine o tempo de encarnação planejado previamente para ele. Ou seja, não é, vamos dizer, fechado, mas há casos em que isso ocorra. Quando acontece o suicídio, o espírito pode ainda ficar ali por muito tempo, permanecer por ali, né? E o quê? Ligado, né? Vendo os sofrimentos, vendo aquele corpo material sendo destruído, é claro que não sente fisicamente, mas como é que fala? As sensações é de como se ele estivesse sentindo os vermes comer, enfim, tem alguns casos que isso chega a acontecer, né? Então, os sofrimentos que às vezes a gente quer, vou extinguir o sofrimento, a gente acaba adquirindo outros. Porque o espírito, em alguns casos, né, não se desliga tão facilmente. Até porque, em grande parte dos suicidas, estão em plena vida, estão em pleno vigor físico. Às vezes, o que não está muito legal é o psicológico. E aí, há uma dificuldade dessa separação, né, desse desligamento. O suicida no pós-morte pensa que continua vivo. Então, o maior choque dele é que ele vai ver que aquele objetivo que ele traçou, ele não vai conseguir cumprir. Porque ele quer morrer, mas é exatamente aquilo que ele não vai conseguir. Observa o seu corpo e pode permanecer ligado a ele, sentindo-lhe a desagregação, a ligação do perispírito e o corpo. Então, ele vai sentir essas sensações todas, esses horrores todos, né? Esse estado pode durar o tempo em que deveria ter vivido. Ou seja, se ele tivesse mais 30 anos, há casos em que o espírito não se desliga, né? Não quer dizer que todos os casos sejam assim, mas há esses casos em que o espírito permanece ali pelo tempo que aquele corpo, né, aquele espírito deveria viver. Viver naquele corpo, utilizando aquele corpo, né? Esse estado, então, pode durar o tempo que deveria ter vivido. Continua a sentir as agonias da morte e os sofrimentos maiores dos que quis evitar. Ou seja, dos sofrimentos que ele tinha em vida e depois os que tem em morte. Então, ele acaba sendo o quê? Duplamente castigado. Castigado no sentido de que o sofrimento dele aumenta ao invés de diminuir. Ele continua sentindo os mesmos problemas que ele tinha em vida e adquirir mais ainda aqueles que ele adquiriu com o suicídio. Enorme perturbação espiritual decorrente da consciência culpada e da certeza íntima de ter transgredido a lei de Deus. Longo processo de reabilitação através da expiação,
primeiro nas zonas purgatoriais e depois em nova encarnação. Purgatoriais, aí subentende que esse espírito tem que passar por um longo período de preparação, receber ali tratamento, instruções, para que ele possa vir reencarnar novamente. Porque se ele fizer uma reencarnação logo imediato, com certeza ele ainda vai vir ainda com essas ideias. Então ele vai passar por um longo período laboratorial ali, passando, né, por todos os ensinamentos, por todas aquele processo, né, de fazer entender que a vida é necessário e que ele precisa retornar ao corpo espiritual para dar continuidade à sua caminhada evolutiva, né? Futuras reencarnações. O corpo espiritual plasmará no corpo físico as lesões neles contidas. Ou seja, muitas vezes a gente encontra um deficiente físico, um deficiente auditivo, problemas, pessoas paralíticas, enfim, com diversas sequelas, né, que já nascem com comprometimentos de ordem mental, física, e a gente não consegue compreender, né? E aí, uma das razões pode estar aí. Por quê? Uma pessoa que, né, uma suposição, alguém que se tire a vida através de um tiro de revólver no ouvido. Ele pode, numa futura encarnação, vir surdo. Enfim, alguém que faça aí, se enforque, né? Ele pode vir de numa outra vida sem o quê? Sem a fala, né? Sem a audição, com comprometimento. Enfim, a gente não sabe, mas com certeza o que vem na geração futura, né, na encarnação futura, não vai estar ali, o problema não vai estar ali de uma forma injusta. Vai ter consequência. Por quê? A partir do momento que você lesa o seu corpo e tira a sua vida, você acaba lesionando o seu perispírito. E as marcas dessas lesões são trazidas para as encarnações futuras, né? Quem dá um tiro no coração, quem corta os pulsos, enfim, qualquer tipo de morte ocasionada, né, de uma forma agressiva, que agrida ao seu corpo, futuramente o perispírito, né, numa encarnação futura, vai vir trazendo essas lesões. E aí está aí, ó, mutilação, surdez, cegueira, câncer, mudez, loucura, enfim, são tipos de comprometimentos que o espírito pode trazer para uma encarnação futura, em consequência de ter tirado a vida. Tratamento. Reforma íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então aqui, né, é preciso a gente compreender que a transformação moral é tudo, né? É a nossa mudança, é o nosso entendimento, é o nosso foco no futuro, numa vida melhor. E para tal, a gente tem que mudar as nossas tendências, nossas inclinações. Porque, conforme foi dito, não existe só o suicídio direto, existe o indireto. É a ira, né, exacerbada, né? O ódio, é a vingança. Tudo isso acaba por nos contaminar a nossa alma, contaminar o nosso espírito, contaminar o nosso psicológico, né? Porque a gente pensa só nas lesões do físico, mas existem as lesões da alma. E aí cabe a nós mudar o nosso comportamento. Outra, tratamento, prece. A prece é um efeito eficiente para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça por sua vez o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então é necessário a autorreforma. Não adianta eu continuar fazendo prece, eu orando, fazendo descarrego, porque fulano está obsidiado. Existe a necessidade de que cada um se controle, cada um se melhore, né? A gente ajuda, mas todos nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, temos que não só nos limitar a pedir ajuda a Deus, nós temos que fazer.
por onde merecer essa ajuda. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Enfim, quando a gente pede ajuda para alguém, é necessário que se faça sim, mas é necessário que esse alguém também faça por ele mesmo, porque não adianta só eu querer, né? Existe um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam, né? E é dessa forma. Se eu não me disponho a mudar o meu comportamento, a minha vida, não adianta a Ângela todo dia orar por mim e pedir a Deus e aos Espíritos. Pode dar uma aliviada algum tempo, mas vai chegar um momento que vai estar por minha conta e risco, né? Nunca acreditar ser injustiçado ou esquecido. Ou seja, a gente nunca acreditar que a gente foi injustiçado ou esquecido por Deus. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não. Ele é muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos. Isso é a pergunta que foi feita nos livros dos Espíritos. E aí os Espíritos respondeu, Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Não existe essa porque é mais pobre, porque é mais feio, porque é mais inteligente, porque é isso ou por aquilo. Deus se preocupa com todos nós. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Se preocupa com a natureza, se preocupa com os animais irracionais, com as plantas, com os minerais, com todos nós, principalmente que somos a sua criatura, né? Vamos dizer assim, mais evoluída. Outro, estudar. Estudar a doutrina espírita, estudar outros conhecimentos, não somente da doutrina espírita. Isso nos faz ocupar o nosso tempo, nos faz adquirir conhecimentos, porque não somente a necessidade da elevação e do progresso espiritual, há necessidade do progresso intelectual. Nós temos duas asas, né? Somos comparados a duas asas. Uma se diz respeito ao nosso conhecimento espiritual e o outro em relação ao nosso progresso material. E para isso precisamos estudar, aprender. Não quer dizer que tenha que ir para a escola, mas estudar no sentido de observar a vida, questionar, refletir. Isso é estudar, né? Mais ainda, trabalhar. Cabeça vazia é oficina do diabo, né? Isso daí faz com que a gente, sem dedicar a um tempo útil a alguma coisa, isso faz com que a gente caia na ociosidade e acaba por fazer com que a gente fique depressivo, fique isso e aquilo mais, né? Então, ocupar o nosso tempo com coisas úteis, trabalhar a nosso favor e a favor do próximo. Praticar o bem, mesmo que a gente não tenha como doar materialmente, mas com certeza temos como doar sorrisos, temos como doar carinho, afeição, amizade, e isso faz com que a gente ocupe o nosso tempo com coisas úteis e a gente não tenha tempo para se dedicar ao ócio e, portanto, às depressões, às tristezas, às melancolias, às obsessões. Buscar apoio de pessoas amigas. Se estamos enfrentando o problema, buscarmos apoio deles. E se os nossos amigos estão enfrentando, apoiarmos a ele. O Espiritismo é o nosso grande médico, pois através de seus princípios, o ser humano consegue fornecer muita calma e muita resignação, como também fé no futuro. Dão ao espírito uma serenidade, que é a melhor defesa para todas as circunstâncias desfavoráveis de nossa existência. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Bom, não é que o Espiritismo vai nos livrar do problema, mas com certeza ele vai nos fazer mais fortes para enfrentar os problemas. Então, o grande remédio está em abraçarmos as ideias espíritas, termos consciência da reencarnação e sabermos que, se hoje estamos atravessando problemas, com certeza dias melhores virão. Temos que ter esperança, fé no futuro,
investir nesse futuro para que a gente possa ter reencarnações mais amenas, com menos problemas e com mais possibilidades de crescimento.